Boa noite, a paz do Senhor, amados. É um prazer estarmos de volta para mais uma aula, mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Semana passada nós não tivemos a nossa aula, que seria um resumo do livro do profeta Naum, e hoje estamos aqui, aprove Deus nos dar essa oportunidade. E eu quero, junto com você, aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Então, se você tiver uma Bíblia, você pega aí uma Bíblia, pega a tua Bíblia e vamos aprender juntos. Essa aula ficará gravada, você vai ter a oportunidade depois também de assisti-la outras vezes e aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Vem, Espírito Santo didático, trazer o ensinamento, a graça, o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Nós te convidamos. Fique à vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, como vocês sabem, e nós estudamos falando sobre o livro de Jonas, quando Deus dá uma ordem para Jonas. Deus diz para ele: Jonas, vai a Nínive e prega para aquela cidade. Você sabe que Jonas, ele desce e ao invés dele ir para Nínive, ele vai, embarca no navio no sentido contrário. Ele vai para Tarsis. E nós estudando, essa aula está aí gravada, você pode ir até lá no nosso canal e assisti-la. Jonas prega, primeiro Jonas tenta fugir, Deus envia um grande peixe e o engole, ele passa 3 dias nas entranhas desse grande peixe. O próprio Jesus falou, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, eu ficarei também sepultado. Ele falou usou a passagem de Jonas para falar dele. Jonas prega e houve arrependimento. Mas o tempo foi passando. E as pessoas foram se esquecendo daquilo que Deus havia feito, do perdão que Deus havia liberado sobre eles. Como vocês sabem, Nínive é a capital do Império Assírio, e a Síria é aquele que entrou e invadiu o norte, e eles pegavam as pessoas, decapitavam e enfiavam uma flecha, uma estaca na sua cabeça e prendia na entrada da cidade. Pessoas ruins. E Jonas prega para eles se arrependem, mas passa o tempo. Depois, pouco mais de 100 anos, aquela geração já havia morrido. Agora uma nova geração, e uma nova geração de pecadores, quer dizer, as pessoas não seguiram. Aqueles que se arrependeram foram ensinando, mas eles não seguiram. Essa nova geração era uma geração de pessoas que desagradavam o coração de Deus. Deus levanta o profeta Naum para profetizar a destruição de Nínive. Agora já não é mais como foi com Jonas: vai até lá, vai a Nínive, prega naquela cidade, eles vão se arrepender. E Jonas entrou na cidade pregando arrependimento, eles se arrependeram e Deus teve misericórdia deles. Agora Deus levanta o profeta Naum para falar para eles que Deus ia destruí-los.
Então, o título do livro de Naum é A Queda de Nínive. Aí no capítulo 1, verso 7, vemos o texto principal de Naum. Naum tem 3 capítulos, tá? 1, 2 e 3, no capítulo 1, verso 7, lemos assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom. No livro de Jonas, sabemos que Deus se importou com Nínive. Lá no livro de Jonas, quando eu acabei de citar, enviando Jonas, o profeta, mesmo contra a sua própria vontade, para pregar uma mensagem com o objetivo de arrependimento da nação. O povo de Nínive se arrependeu, porém um tempo depois a nação voltou às práticas de antes. Estou repetindo aquilo que eu havia falado há pouco. Portanto, no livro de Naum vemos a tratativa da destruição e da queda de Nínive. Então você que não conhecia o livro de Naum, o profeta Naum, agora você já tomou conhecimento de que este pequeno livro, 3 capítulos, Deus levantando Naum para profetizar a queda do império, a queda de Nínive, capital da Síria. Muito provavelmente no ano 612 a.C., quando babilônios, eles tiveram a ajuda dos medos, eles se uniram e conquistaram os ninivitas. Mas os babilônios tiveram ajudas. Hoje, num tempo de guerra, como nós estamos vendo, eu vi os aliados. Então os medos se aliou a Babilônia para derrotar Nínive. O versículo-chave do livro nos revela que mesmo com uma mensagem de juízo e queda, Deus está sempre abrindo uma janela para que as pessoas se refugiem nele. Grave isto, querido. Mesmo com uma mensagem de juízo, Deus está sempre abrindo uma janela para que as pessoas se refugiem nele. Deus está sempre dando uma oportunidade. Este é chamado para todos aqueles que estão vivendo em desacordo com a vontade de Deus. Se hoje uma pessoa está vivendo em desacordo com a vontade de Deus, Deus abre uma janela e dá uma oportunidade para essa pessoa vir até Ele e automaticamente receberá o perdão. Ele com certeza terá misericórdia. O tema principal, em primeiro lugar, é que Deus é bom. Nós lemos aqui no verso 7 do capítulo 1. Mas que executa o seu juízo sobre os maus. Querido, olha só. Deus é amor, sim. Mas a frase está incompleta. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Então nós precisamos saber disso. Que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus é longânimo, mas Ele também é justo. E se não houver arrependimento, em algum momento o juízo virá. Arrependei-vos, arrependei-vos. Isto aplica para nós hoje. Precisamos nos arrependermos dos nossos erros, nossos pecados, nos chegar a Deus. O pano de fundo, o propósito do livro, é a batalha do livro, a batalha relatada em Naum, é conhecida como a queda de Nínive, a qual foi um conflito militar que decretou o fim da cidade da capital Nínive, a qual foi invadida pelos babilônios, claro, junto com o aliado, que são os medos, os quais aniquilaram não só a cidade de Nínive, mas todo o império assírio.
Eu estou falando do Império Assírio, aquele que invadiu o norte de Jerusalém, as 10 tribos. Querido, Deus permitiu que esse povo ruim, sabe, para punir o pecado das 10 tribos que optaram em adorar outros deuses, preterindo o nosso Deus, o Senhor. Agora chegou a vez deles. Naum anuncia que os assírios estão condenados por causa de sua soberba excessiva, olha aí, de sua idolatria e opressão. Nosso Deus é justo e não suporta opressão, não suporta idolatria. Ele julga os opressores, os injustos. Deus julgou os assírios, julgou Israel, julgou Judá, mas ele sempre afirma que se importa com as nações e sempre dá oportunidade para que todos se arrependam e sejam restituídos. Portanto, ainda que o livro fale do julgamento de Deus, o qual aconteceu, Deus tem interesse verdadeiro nas nações, nos povos, nas vidas e nas pessoas, e não somente para o povo escolhido. Como agora, se você está vendo lá em Israel, devemos orar pelos nossos irmãos. Mas eu oro para Israel, mas eu oro também para aquele povo da Palestina que estão sofrendo. Estão ali sob fogo cruzado. Saiam todos. Aí vem o outro e diz, não pode sair. E bomba em cima. Então, amados, é o momento da igreja se render diante do Senhor, orar ao Senhor. É o momento é chegado. O profeta Naum só é mencionado no versículo 1 do capítulo 1, mas em outro lugar você não encontra. Olha o capítulo 1. Peso de Nínive, quer dizer, a justiça, o juízo. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Ele é da cidade chamada Ecós. O profeta Naum era um Ecosita. E a região de Elcós era uma pequena cidade ao norte de Israel, quase na fronteira com o Líbano. E hoje, essa cidade é um assentamento que existe em Israel, com cerca de 350 a 400 pessoas. Pequenininho mesmo. Naum foi contemporâneo de Sofonias. Nós ainda vamos chegar lá, vamos estudar Sofonias. Vamos ver os moços desse livro. Em primeiro lugar, Naum anuncia a vingança divina contra Nínive, a capital da Síria. No capítulo 1, do verso 1 até o 15, que são 15 versículos. Mas eu quero ler com você 7 versículos do capítulo 1, tá bom? Só 7 versículos, olha só. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e ao culpado não tem por inocente. Guarde bem isto. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha.
Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus é justo, é perfeito, portanto, toda vingança de Deus nada mais é que uma retribuição pelas maldades cometidas. Nós que temos estudado desde Gênesis, agora entramos os livros históricos, né? Agora entramos no livro dos profetas menores. Nós já estudamos bastante sobre os assírios, a maldade deles, mal mesmo. E olha aí, Deus usou de justiça contra ele. Se há um jeito do culpado ser inocentado, ou melhor, eu vou repetir a frase, vou consertá-la. Só há um jeito de o culpado ser inocentado: arrependimento. Sem arrependimento virá o juízo da parte de Deus. Olha lá para Israel, olha lá para o Hamas, queridos, o juízo virá. O juízo está lá. Não há jeito. Deus ama Israel. Deus ama a nação de Israel. Salmo 122, verso 6 diz: nós temos que orar pela paz de Israel. É a menina dos olhos de Deus. Está sendo atacada de todos os lados. Mas Deus já está fazendo coisas grandes e vai fazer, você vai ver. Mesmo o Monte Bazã e o Monte Carmelo, lugares de imponência, não são nada, como nós lemos, derretem diante de Deus. Portanto, Deus não fica impressionado com a força do homem, pois qualquer reino, qualquer região, para Deus não é nada. Quando Deus estabelece juízo, os grandes caem, os ricos são prostrados, a beleza de uma flor murcha, os montes tremem, nós lemos, e se derrete diante do juízo de Deus. Mesmo aquilo que parece ser mais estável, como uma rocha perante Deus, não é nada. Que nós estamos falando do nosso Deus, não há nada, não há Deus como tu, Senhor. Deus está mostrando que Ele executará juízo, mas se houver arrependimento, Ele é bom e Ele é como uma fortaleza na angústia, no verso 7, para aqueles que nele se refugiam, ainda que seja ruim, mas se arrepender, vai encontrar-se uma janela para se refugiar em Deus. Em segundo lugar, Naum dá uma descrição detalhada do cerco à Síria, falando da queda e do saque de Nínive. No capítulo 2, agora, do verso 1 ao 13, mas eu quero ler do verso 1 até o 6 com você. Vamos ler junto? O capítulo 2, verso 1 ao 6. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim: o destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam, os despejaram, e corromperam os seus sarmentos.
Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos. Os homens valorosos, escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação. E as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpago, fugindo, sendo queimados. Está falando da destruição do cerco da Síria. Este te lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Até aqui, amado. Até no verso 6. O palácio se derreterá. Olha, a palavra é dura para eles. Esta é uma descrição muito vívida da invasão de um exército poderoso. Que Naú estava falando para eles. Virá um exército poderoso, vai entrar e vai incendiar o palácio. Os carros chocar-se-ão um com o outro. Um exército poderoso, veloz, fortemente armado para destruir os inimigos, simplesmente porque eles não se mantiveram fiéis a Deus. Qual é a chave aqui? Se manter fiel a Deus, querido. O qual lhe deu oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade. Eu acho que nunca houve tanta oportunidade, chamamento para nós. Deus está nos chamando a reconhecê-lo como o único Senhor. Deus está nos chamando a nos quebrantar diante dele. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora. Cristo está voltando. Deus deu oportunidade, porém voltar a cometer os mesmos pecados de outros e ainda piores. Quando Deus nos corrige, Ele está demonstrando sua graça e misericórdia. Grave isso no teu coração. Quando Deus nos corrige, Ele está demonstrando sua graça e misericórdia. Porém, quando uma pessoa, uma nação, permanece no pecado obstinadamente, sem abrir mão dele, uma pessoa, uma nação, permanece no pecado obstinadamente, sem abrir mão dele, considerando que Deus não julgará, Deus virá e estabelecerá juízo. Mas todo aquele que invoca o Senhor será olhado com misericórdia. Então, amado, o que nós temos que fazer? Invocar o Senhor. Invoca o Senhor. Buscai o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Devemos sempre nos refugiar no Senhor. Depois, no capítulo 3, o profeta usa uma linguagem muito terrível e profetiza um ai para a cidade sanguinária. No capítulo 3, do 1 ao 19. Poucos versículos esse livro. Você pode ler depois com calma. Você vai receber aí o PDF. Mas vamos ler do 1 ao 14. Eu separei aqui para nós estarmos lendo. Vamos ter do 1 ao 14. Ai da cidade ensanguentada! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam-os, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos,
e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Aconteceu isso, amado. Isto é, essa profecia aconteceu. Por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Lembra que nós estudamos em aulas anteriores falando sobre esse adultério, sobre essa prostituição. Verso 5: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, ainda o mar por muralha? Ah, irmão, és tu melhor do que Noamon? Eu parei um pouquinho para eu explicar aqui o que é esse Noamon que você está lendo aí, no verso 8. A Noamon, uma antiga capital do que é chamado Império Médio no Alto Sul do Egito. Fortaleza Noamon, poderosa. E você, tu és melhor? Etiópia e Egito eram sua força de Noamon e não tinha fim. Put e Líbia foram o teu socorro. Todavia, ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sorte, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada, e te esconderás, também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporãs. Se sacodem e caem na boca dos que o há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco. Fortifica a tua fortaleza. Entra no lodo e pisa o barro. Repara o forno para os ladrilhos. Queridos, tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas contra o barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. Nós acabamos de ler no verso 14. Qual era a maldade dos assírios? Os assírios matavam as pessoas e as empalavam, decapitavam as cabeças, colocando-as em lanças e deixavam na porta da cidade. Eu citei no início. E assim o texto diz que Deus fará o mesmo com eles, por causa da sua prostituição. Deus é bom e longânimo, cheio de graça e misericórdia. Mas aquele que recebe a oportunidade, não muda o seu coração, será julgado com justiça. Sabe, podemos aplicar isso para nós, sim ou não? Estamos aqui por acaso nesta aula? Não. Deus está falando para nós que Ele é cheio de graça e misericórdia. E nós estamos recebendo a oportunidade.
Agora, se nós não mudarmos o nosso coração, seremos julgados com justiça. O que devemos fazer para que Deus não nos trate segundo o nosso pecado? Primeiramente, devemos nos render a Cristo, confessando que somos pecadores e que precisamos que Ele seja nosso Salvador e Ele nos tratará com graça. Então, amados, é só reconhecermos que somos pecadores, confessarmos Jesus Cristo e Ele nos tratará com graça. Mas também quando tratamos o nosso semelhante como queremos ser tratados, pois da maneira que medirmos, nós seremos medidos. Se tratarmos outros com dureza, Deus nos tratará com dureza. Esse é amar o próximo a si mesmo. Para terminarmos, onde está Cristo nesse livro? Jesus, no livro de Naum, é tanto aquele que salva, que é o Cordeiro de Deus que morre pelo pecado da humanidade, um instrumento de perdão, de graça e misericórdia, mas Jesus também aqui é o juiz de toda a terra. Porque Jesus veio para nos salvar, mas um dia Ele virá para nos julgar, amado. Hoje Ele advoga por nós, mas um dia Ele passará a ser o juiz, querido. Ele virá em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá para governar o mundo. Certa vez Jesus disse assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João capítulo 5, verso 22. Ele vai julgar. Hoje é Ele que nos perdoa, é Ele que nos salva, mas um dia Ele vai nos julgar. A maneira como lidamos com Jesus hoje determinará se Ele será o nosso Salvador ou o nosso juiz. Ei, vou repetir isso aqui nessa aula. A maneira com que nós, você e eu, com que nós lidamos com Jesus hoje, determinará se Ele será nosso Salvador ou nosso juiz. Ele vai ser teu Salvador ou teu juiz? Ele vai ter o meu Salvador ou meu juiz? Aqueles que o invocam e o confessam, Ele é um advogado que nos defende perante Deus. Mas aqueles que o rejeitam, Ele será o juiz, cara. O livro de Naum é um livro cujo tema é a queda de Nínive, uma cidade que foi contemplada com a graça de Deus, mas voltou a cair nos mesmos pecados. Por isso precisamos permanecer seguindo a Deus, tomando posse do seu perdão e da sua graça, mas também mudando nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos fazer isto? Puxa vida, pastor, acho que eu nunca estudei, nunca tinha ouvido o resumo do livro de Naum. Muitas pessoas vão falar assim, acho que eu nem sabia que tinha Naum na Bíblia. Acho que eu nunca ouvi uma pregação sobre Naum, está ouvindo agora. Você está tendo a oportunidade de ser ministrado em cima do livro do profeta Naum, querido. Aproveite isto. Guarde isso no teu coração. E nós mudemos de vida. Precisamos nos render diante do Senhor. Amado Deus, mais uma vez apresentamos Israel em tuas mãos. Que haja paz em Israel. Toma, Pai, cada israelita que está ali, Pai, sofrendo com a perda de um ente querido, daquela forma como o Hamas entrou, Pai, Senhor, assassinando, te peço graça. Toma também o outro lado, a Palestina, ali a faixa de Gaza.
Que haja justiça sobre o Hamas. Que haja justiça. Pai, em nome de Jesus, cuida deles. Nós oramos assim. Obrigado por esta aula. Ó Pai, pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco em cima desse livro que poucas pessoas já tinham ouvido algo sobre Naum. Um pequeno resumo. E na próxima aula nós estaremos aqui aprendendo de um livro tão conhecido que é Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja gado no pasto, todavia eu me alegrarei. Que a tua graça, a tua paz esteja sobre nós até terça-feira no nosso discipulado e quinta-feira no resumo da nossa Bíblia. Que Deus te abençoe e te dê uma noite na paz do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.